da entrada do Augusto César ali no segundo tempo, a entrada dele foi porque tu te preocupou com o ataque, com a pressão que vinha sofrendo do Hercílio e para manter o resultado 0-0? Boa noite. A troca ela foi em função do desgaste físico do Joãozinho, do Cristiano, e desses jogadores do ataque que eles foram muito fortes, competitivos, e para ter o controle melhor do jogo naquele momento, porque o Hercílio estava dominando e estava contra-atacando. E então a ideia inicial foi essa, por um desgaste físico desses jogadores de ataque e também por falta de reposição no setor. Então eu equilibrei a equipe e a ideia era, de posse de bola, o Augusto, uma movimentação para aquele lado de campo, centralizando mais o Cristiano. Em alguns momentos no Cris a gente conseguiu controlar e ter essas ações, mas a gente não tivemos a felicidade de fazer o gol. Boa noite, Gilmar. Aproveitando o teu gancho, esse é um problema que o Joinville vem tendo desde o ano passado. Cria, tem muito volume, mas não consegue finalizar. São 4 partidas e apenas um gol marcado pelo Joinville. Como corrigir essa situação, porque o Joinville está na zona de rebaixamento, tem um jogo difícil na próxima rodada contra o Marcílio Dias em Itajaí e precisa fazer com que o ataque seja mais efetivo para sair dessa situação? O primeiro, fazer a análise, exatamente aquilo que tu está falando, que a gente está criando e não está tendo a capacidade da definição. Em alguns momentos a gente conseguiu ser melhor que o adversário, criou, mas a gente não concluiu a gol. Então isso é com repetição, é com trabalho. Então a equipe sem a bola ela foi extremamente competitiva, ela me deu uma resposta boa, criou uma identidade, a maneira que eu gosto de jogar. Então essa parte que eu fiquei extremamente satisfeito. E marcar é mais fácil, criar e concluir é muito mais difícil. Então a gente tem pouco tempo, mas nós vamos ter que nos reinventar, conversar bastante com esses atletas, criar dinâmicas e passar para eles confiança. Eu gostaria muito que não tivesse me dado o problema do Covid para mim, que daí eu estava na terça-feira, a gente conseguia treinar na terça-feira e quarta-feira, e eu fui impossibilitado de fazer isso para passar, pelo menos que fosse um treino tático, para passar minhas ideias e mostrar o caminho para eles. Então eu não consegui, tive uma atitude que eu nunca tive na minha vida, ir para um jogo sem fazer nenhum trabalho, porque o clube precisava nesse momento, e a gente conseguiu avançar em alguns aspectos da competitividade, do equilíbrio defensivo. Agora tem que buscar o outro, criar e finalizar com capacidade para buscar a vitória. Oi, Gilmar, boa noite. Uma das mudanças que a gente percebeu que já teve o seu dedo nesse time do Joinville hoje foi o Cristiano jogando mais centralizado, ele vinha atuando pela ponta já desde a temporada passada. E queria saber se você sente que por ali pode produzir mais e se há carência também no Joinville, né, de um homem mais pelo meio para também ajudar nessa produção ofensiva. Sim, é notório. Nós precisamos de peças de reposição, inclusive nós tivemos uma reunião ontem, hoje a gente acelerou alguns processos, a gente precisa com urgência de jogadores no setor. Enquanto isso a gente está se reinventando, por isso que eu passei ele por dentro, teve uma resposta boa, gostei dele. E ele vinha jogando bem pelo lado de campo, tendo desequilíbrio também, mas ele mostrou hoje que ele tem essa qualidade por dentro, então é mais uma opção por dentro com esse jogador, porém não é um jogador que é decadência, ele ataca mais o espaço de movimentação, e também por isso que o Bruno Rangel vinha mais para fazer esse papel de pivô, para segurar essa bola, para daí os outros 2 atacantes de lado atacar o espaço para fazer essa infiltração. Então a ideia inicial foi essa, e em alguns momentos a gente conseguiu fazer isso, principalmente aqui pelo lado direito. Então esses ajustes que nós temos, mas ele deu uma resposta extremamente positiva naquilo que eu esperava. Gilmar, antes de mais nada, seja bem-vindo. Esse pouco tempo que você teve, que você falou que é uma situação atípica na sua carreira, tem vários processos aqui dentro do Joinville, dentro do clube, do campo, que você vai acabar conhecendo nesse dia a dia.
Para o jogo de hoje, o que mais te agradou visando o jogo de domingo, que precisa dar só uma polida, e o que mais te preocupou, que você conheceu do jogo de hoje e te chamou a atenção? Obrigado pelas boas-vindas. Ficou evidente a competitividade. Eu costumo falar que a minha equipe ela é reflexo das minhas atitudes, dos meus conceitos. Então, sem a bola, eu extremamente satisfeito. Não é só por o fato de não ter tomado gol, mas porque competiu. A equipe realmente ela competiu, me agradou muito. Se a gente não tivesse competido no jogo de hoje, nós teríamos muito problema, porque nós enfrentamos uma equipe entrosada, com qualidade, com valores individuais e principalmente valores coletivos. Eu já esperava que na construção é mais difícil. Então a gente tentou durante o jogo mesmo se reinventar. Por exemplo, o Xavier, nós não tínhamos treinado o Xavier com uma saída de 3, a gente tentou, em alguns momentos ali na criação deu certo, a bola entrando no Renan, porém nós não tivemos o meio e o fim da jogada. Nós tivemos a iniciação, que me agradou, os ajustes tem que fazer o meio e o fim. Nessa situação, Xavier ou Thiago fazendo uma saída de 3, nós temos que adiantar algo mais os nossos laterais e povoar mais o nosso meio centralizado ali na última faixa do campo. Como nós não tínhamos treinado, a gente teve que orientar e fazer na hora, né? Então esses ajustes aí que talvez eu esteja mais preocupado, mas é compreensível por não poder ter feito nenhum trabalho tático. Dilmar, nessa tua situação atípica já da tua carreira, saindo um pouquinho da alçada do jogo, como é que foi retornar a Joinville, né? Tu já vestiu esse manto, já foi goleiro aqui em 2006, como é que foi dessa vez agora retornar ao gramado, independente dessa situação atípica aí da tua carreira? Gratidão por esse clube. Eu tenho muito orgulho nos clubes que eu joguei e já trabalhei, e eu vi o Joinville como uma oportunidade para me recolocar no mercado de novo. A grandeza que é um gigante que está adormecido. Eu sei o momento que o clube tá passando, e esse momento que o clube está passando, ele precisa de pessoas com coragem, com atitude. Eu fiz um esforço muito grande, não para a definição, porque a definição ainda foi na segunda-feira, teve a definição, que eu já sabia que viria para cá, mas fiquei impossibilitado, fiquei muito agoniado. A cabeça ficou um trevo, porque eu já estava acertado, mas estava impossibilitado de trabalhar, e isso me senti muito mal e muito desconfortável, porque eu tinha certeza que se eu tivesse presente aqui na terça e na quarta, esses aspectos de construção, de jogar melhor, teria feito, e também de conhecer o grupo melhor. A substituição a gente baixou, a gente estava jogando num nível muito bom, e a gente baixou um pouco de produtividade, porque a gente perdeu os jogadores de velocidade. O jogo ficou mais cadenciado, e quando fica o jogo mais cadenciado, fica fácil para o adversário, tu não consegue agredir. E também por não conhecer totalmente o grupo. Então, fiquei muito feliz com esse convite e oportunidade para o começo da minha carreira, mas eu sei do tamanho da responsabilidade, e o Joinville, nesse momento, ele precisa desse tipo de atitude, desse tipo de postura, dessa coragem. Agradecer também muito o Emerson Nunes. Na segunda-feira, porque eu nunca tinha trabalhado com ele, né? Na segunda-feira eu liguei para ele e ele prontamente, já no dia seguinte, estava aqui. Então nós precisamos dessas atitudes, e os atletas tiveram essa atitude, essa postura. Os ajustes, é um desafio que o técnico tem juntamente com o grupo para melhorar. Ô Gilmar, se tu me permite, que gostaria de duas em uma. Primeiro, a gente está falando muito do treinador aqui, mas eu queria saber um pouco da pessoa, como é que foi esse teu processo de Covid, se foi brando, se foi um pouco mais pesado, porque, você vê que se recuperou e já veio direto aqui para a beira do campo. Essa seria a primeira. E a segunda, dentro desse paralelo que vocês estão fazendo no departamento de futebol para contratações, quais as posições que o Gilmar entrega e entende que hoje é carente no Joinville? Primeiro que foi muito louco. Eu venho assistindo jogos aqui em Santa Catarina, mas eu estava no Rio Grande do Sul. Semana passada fui assistir Ipiranga em São Luís. Eu ia fazer uma turnê lá no Rio Grande do Sul. No domingo estava marcado para assistir Caxias e São José. E aí no sábado eu manifestou dor de garganta, enfim, e aí testou no domingo. E aí eu tive que mudar tudo no meu planejamento. E em seguida eu viajei para Florianópolis, onde eu estou morando. E
E aí mudou todo o planejamento. Talvez se tivesse lá, meu pai mora no interior e nem pega o celular, talvez nem teria acontecido a negociação se fosse uma situação normal. Então tinha que acontecer. Eu viajei para Florianópolis, na segunda o Joinville me procurou e a gente conseguiu finalizar o acerto e a minha vida. Em relação às contratações em todos os setores, defesa, meio campo e ataque, e com urgência, a gente já acelerou o processo, a gente avançou bastante em nomes, porque agora é muito difícil contratar jogadores, porque jogadores que estão em destaques, eles não saem dos clubes. Eventualmente tem que pegar jogadores que eles não estão sendo aproveitados nos clubes, mas que estejam bem fisicamente para chegar aqui e colocar ainda a camisa no ônibus para chegar já jogando, para nos ajudar. E hoje ficou bem claro isso, valorizando quem está aqui. Mas a gente tem essa consciência, a diretoria está fazendo um esforço muito grande, os nomes estão em cima da mesa. Falta a definição da diretoria, que está fazendo um esforço muito grande, mas nós precisamos. A gente tem essa consciência que a gente precisa de jogadores de qualidade para nos ajudar.